religiões funcionam sempre assim, os exércitos, as seitas, os diversos grupos movidos por hierarquias ideológicas. Frequentemente, as pessoas individualmente não fariam mais aquilo, mas continuam a fazer para não se sentirem devedoras em relação às cobranças superiores, às quais servem, às quais obedecem. E aí, mesmo contra a razão, porque a razão deveria tê-los feito pensarem bem melhor. Eles tinham tido uma oportunidade extraordinária de voltarem atrás, de recuarem, de se dispersarem, alguns deles até de desaparecerem, se fosse o caso. Mas o medo da autoridade instituída e constituída com a ordem que lhes fora dada, esse medo frequentemente é maior do que a experiência luminosa, a experiência extraordinária, a experiência milagrosa, a experiência paranormal, a experiência sobrenatural, como você queira apelidá-la, mas o fato é que ela é completamente anormal e inusitada. Forte o bastante para, em qualquer outra circunstância, fazer cada um se retirar e dizer: bom, meu lugar não é aqui. Mas o poder das autoridades instituídas, constituídas com as ordens que nos dão, são frequentemente mais fortes do que o impacto de Deus, o impacto do Evangelho, o impacto de Jesus, o impacto da palavra, o impacto do encontro. E como eu vejo a minha vida inteira, como pessoas que frequentemente chegam e são impactadas e caem por terra diante da palavra. Literalmente, algumas caem por terra diante da palavra. Mas aí as reflexões que acontecem em 10, 20, 30 segundos e os olhares, as trocas, os medos começam a vir, o medo da autoridade, do que ela pode fazer, de se serão justiçadas ou não, caso não venham obedecer, se serão punidas. Naquele tempo podia ser uma punição, no mínimo, algumas vezes de açoites, outras vezes justiçadas até a morte, dependendo do humor, nesse caso, do humor da autoridade religiosa, que é literalmente o que acontece quando pessoas estão sob o espírito e do controle das seitas e do império, do poder da autoridade religiosa instituída e do medo, do pânico apavorante que frequentemente as consequências de uma desobediência poderiam trazer e sobre eles acarretar. Então, contra a própria experiência absolutamente chocante da palavra de Jesus, que nos derruba, que nos põe no chão, que nos convence de que tem algo extraordinário ali, mas ainda assim o pensamento é: se ele tem esse poder todo, a gente não tem com o que se preocupar, vamos levá-lo. Porque se ele quiser, ele só fala, sou eu, e todo mundo vai cair também por terra, na casa do sumo sacerdote ou em qualquer outro lugar. Ele tem o poder para definir o que ele quiser. Então, nós vamos aqui também lavar as nossas mãos sem água, vamos levá-lo, conforme a ordem que nos foi dada, de manietá-lo, prendê-lo, e levá-lo até onde a gente tem que levar, que era na casa de Anás, o sogro do sumo sacerdote Caifás. E Judas estava com eles. É também uma oportunidade extraordinária que Judas tem. As outras versões sinóticas do Evangelho
colocam Judas beijando-lhe a face. Isso pode ter acontecido antes ou pode ter acontecido depois. Se aconteceu antes, é chocante, porque tendo ele feito isso, dado a senha que era o beijo, e eles então, Jesus se antecipou e disse a eles, não a Judas. A Judas ele disse: a que vieste, amigo? Mas aos outros foi: a quem buscais. Tanto faz se foi antes ou se foi depois, a oportunidade que Judas também teve de recuar, de repensar, de redefinir o que ele estava sentindo, foi enorme. Mas ele também não voltou atrás, ele cumpriu o seu script de beijar, de levar, de prosseguir junto, até que alguma coisa posteriormente o angustiou tão poderosamente, quando ele viu Jesus sendo massacrado lá na casa do sumo sacerdote, torturado, e da maneira mais violenta possível, ele panicou e disse: eu pequei traindo sangue inocente. Passou aquela noite em agonia, chegou uma corda no pescoço, se suicidou lá em Alcedama. Provavelmente o galho da árvore onde ele se pendurou, até hoje você vai a Alcedama, é um lugar de precipício, é um abismo que desce na direção de um dos vales à volta de Jerusalém, e ele caiu dali, nas imediações do Monte Sião, e se abismou na descida cheia de pedras, provavelmente tenha batido com o estômago numa pedra pontiaguda, e o seu intestino e seu estômago foram abertos por um corte, e todas as suas vísceras se derramaram. Mas ele perdeu essa oportunidade histórica de ter feito uma outra coisa diferente, assim como aqueles homens todos que estavam ali perderam essa chance. Assim como tem uma quantidade enorme de pessoas que carregam agendas já pré-definidas acerca de Jesus, agendas ideológicas, agendas doutrinárias, agendas, portanto, de doutrinação ideológico-religiosa, e isso está imposto sobre eles. E quando eles ouvem essa palavra, quando eles ouvem Jesus dizer a eles: sou eu, sou eu, sou eu, e levam o impacto, que caem por terra, o que deveria ser o bastante para fazê-los voltarem pelo caminho e dizerem: não, eu não vou lidar com esse ser que diz eu sou, e o chão vira como um tapete sob os nossos pés. Nós não, mas eles, como eu disse, animados pelas trocas desses vasos psíquicos de comunicação, de olhares, de energia, decidiram, no coletivo, diluírem as suas individualidades e obedecerem à corporação que tinha como hierarquia superior a autoridade religiosa na vida deles, e eles foram até o fim. Aí é quando, tendo prendido a Jesus, chegado e tomado as providências para prenderem a Jesus antes de que definitivamente o tivessem manietado, para levarem para a casa de Anás, o sogro de Caifás, então Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, a orelha de Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a tua espada na bainha.
Você está pensando o quê? Que você vai se interpor entre a vontade do meu Pai e a tua obstinação caprichosa? Você está pensando que isso me impressiona? E diz o texto que Jesus, o texto que você lê em Mateus 26, Marcos 14, Lucas 22, que Jesus não deixou aquela orelha pendurada. Orelha direita, ele foi lá e tocou na orelha e curou a Malco. Foi depois disso que ele disse a Pedro: mete essa espada na bainha. Disse também: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Diz também: vocês pensam que se eu quisesse, eu não pediria do meu Pai 12 legiões de anjos e eles viriam 72 mil anjos, se a gente tomar uma legião romana das maiores como referência para esse cálculo só alegórico, porque o número desses anjos não tem nenhuma importância. É só uma referência cultural, porque legião romana era o poder dos poderes. 12 legiões romanas, das maiores, seriam aí em torno de 72 mil, se fossem legiões de 6 mil, seria um grupo ainda maior. E era o grupo por excelência para debelar qualquer coisa. E Jesus diz que seriam 12 legiões, porque ele estava falando com 12 apóstolos, que eram os representantes de uma nova ordem que já não tinha mais nada a ver com as 12 tribos de Israel, 12 apóstolos de tribos universais que surgiriam, humanas, incontáveis e indizíveis. É só por isso que são também 12 legiões de anjos. Mas é numa quantidade de anjos absolutamente ridícula, porque o que um homem ou uma legião inteira do exército romano poderia contra um anjo? Ainda imaginem 12 legiões, é um exagero, é uma exacerbação. Era um número para liquidar com Roma inteira, com todos os poderes à volta. O que ele está dizendo é: o meu problema não é falta de poder. Vocês não me entenderam ainda. Essa fraqueza, que eu tenho que beber esse cálice, que eu tenho que viver essa humilhação, que eu tenho que experimentar uma solidariedade universal por toda a miséria humana, por toda a dor humana, por toda a perplexidade humana. Eu tenho que certamente levar sobre mim a iniquidade de todos. É vontade do meu Pai me moer pela iniquidade de todos, para que aquele que creia em mim usufrua dessa paz, de que todos os pecados e as culpas foram arrancados, todo escrito de dívida que há contra vocês será rasgado na cruz e validado da ressurreição. Vocês não entendem mesmo. Vocês acham que podem ajudar Deus e que Deus precisa da ajuda de vocês? Nós temos aqui um grupo que inicialmente recebe a chance extraordinária de, sendo barrados pelo poder da palavra, tivessem, e se quisessem, a condição de se converterem àquele que os derrubou no chão, como Paulo, que levou 2 pés da palavra de Cristo no peito e caiu por terra, ouvindo aquela voz que dizia: sou eu, por que me persegues? E o coração dele teve outra reação. Mas esses aqui estavam sob ordens, tanto quanto Paulo estava. Mas Paulo tinha no coração uma busca pessoal.
que esses aqui não tinham. Levantaram e disseram: se ele não nos desacordar, a gente prossegue. E prosseguiram. E, do ponto de vista imediato, prosseguiram andando no estado de anestesia da instituição e da autoridade religiosa contra a oportunidade da graça divina que lhes estava sendo dada. E aí vem outro grupo, representado por Pedro, que é esse grupo, também existe aqui entre nós, esse pessoal que acha que consegue ajudar Deus. Esse pessoal que acha que Deus está precisando de ajuda, e que a gente tem que se levantar, e hoje em dia isso virou quase uma moda religiosa entre cristãos no nosso país, em vários lugares da Terra, essa coisa dizendo: se a gente não assumir o poder, Deus está perdido. Se a gente não criar leis contra grupos inteiros da sociedade, se nós não tivermos maioria nas casas legislativas, maioria no poder executivo, não tivermos maioria nas instâncias judiciárias, Deus vai perder a luta, Deus vai perder a guerra. Nós somos os responsáveis por enfrentar esse outro grupo de traidores, de Judas Iscariotes, vindo contra nós, com as suas ideologias de relativização do Evangelho, de aprisionamento de Jesus. Nós temos que defender. E essa moçada que está aí tentando defender Deus, para mim é uma coisa patética. Porque ou Deus é Deus, ou um Deus que precisa de defesa, desculpa, eu estou indo embora noutra direção, porque eu só cheguei até aqui porque Deus não precisou de defesa. Porque tudo que eu fiz em favor de Deus, e olha, que eu cortei a orelha de muitos malcos no passado. Não do mesmo modo que se corta hoje, mas eu cortava de outras maneiras. Achava, conquanto dissesse que não era nem por força nem por violência, mas ela pelo Espírito de Deus, na prática, você faz muita força e você exerce muitos papéis violentos na intenção de defender Deus, de expandir Deus, de proteger Deus, de impor Deus, de fazer Deus conhecido. Como outro dia eu estava dizendo a um amigo querido, olha, a coisa mais difícil em todo esse processo de andar com Deus é morrer. Morrer. Eu não estou falando só de morrer com Cristo. Quando a gente de fato morre com Cristo e ressuscita com Cristo e se assenta nos lugares celestiais em Cristo Jesus, a nossa atitude em relação a poder humano, violência, tudo isso muda dramaticamente. Você não pega mais em espadas, você não acha que são armas que vão te defender. Você sabe como é que você vai ter que viver e, eventualmente, como é que você terá que morrer. E é andando, fazendo a mesma escolha de Jesus. É a palavra que vai demonstrar o meu poder e nenhum outro meio, nenhum outro recurso. E morrer é o meu caminho, morrer todo dia. Aceitar todo dia a morte como privilégio, como Jesus ordenou que fosse. Se alguém quer ser meu discípulo, Pedro, a si mesmo se negue, tome a sua cruz, que é um estado de morrência cotidiano, e siga-me nesse espírito. E quanto menos força de violência, de
potência humana estiver posta como escudo na arrogância dos seus ataques e das suas defesas, quanto menos disso houver e quanto mais você descansar na morte, no despojamento, na confiança, no descanso, mais a palavra que sai da sua boca, que será o poder impactante. É o poder que chega e põe para trás. O resto você anda no caminho da entrega. No caminho da entrega, assim como o Evangelho ensina. Mas Deus não está precisando da sua defesa.